russa. Daniel, a próxima pauta é uma pauta dolorosa, né? Pauta triste, mas que é necessário que a gente faça uma análise do ponto de vista geopolítico. Então, o fato, né, que nós tivemos um terremoto violentíssimo que aconteceu na Turquia, no sul da Turquia, muito perto da fronteira com a Síria. Foi um terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, que já é um negócio absurdo. E o ponto fundamental, Daniel, que eu acho que a gente tem que comentar aqui, é o fato de que isso acontece numa região extremamente sensível por conta dos acontecimentos dos últimos mais de 10 anos. Lembremos que quando a gente fala sobre essa fronteira entre Turquia e Síria, a gente está falando sobre uma área que é profundamente atingida pela guerra. Então, a gente tem uma guerra civil na Síria, que começou lá em 2011, é uma guerra, portanto, já tem mais de 10 anos, já passou por várias fases, né, fases mais violentas, fases de uma relativa estabilidade, mas se tem uma região que sofreu muito e continua sofrendo muito com essa guerra, é exatamente a fronteira entre a Síria e a Turquia, porque a Turquia ela tem uma preocupação muito grande com aquilo que acontece no norte da Síria, principalmente com a presença dos curdos ali naquela região. No meio da guerra, os curdos declararam, inclusive, um estado autônomo no norte da Síria, que eles chamam de Rojava, e, portanto, a Turquia mantém uma pressão muito grande no norte da Síria. Essa pressão turca no norte da Síria leva, inclusive, faz inclusive com que parte da Síria estejam ocupadas por forças turcas e de grupos apoiados pela Turquia, e leva, portanto, tanto a Síria quanto a Rússia, que é a grande aliada da Síria, a bombardearem pesadamente aquelas regiões. Foi ali que o terremoto aconteceu. É uma região onde você já tem um custo humano altíssimo, gravíssimo por conta da guerra. É uma guerra que já tem mais de quase 5 milhões e meio de refugiados, e desses quase 5 milhões e meio de refugiados, 3 milhões e meio foram para a Turquia, saíram da Síria e foram para a Turquia. Isso sem comentar os deslocados internos. É exatamente ali naquela região que você tem uma massa de pessoas inacreditável. Aliás, um número bastante grande de países que não têm a população de refugiados e deslocados internos que a Síria teve, exatamente naquela fronteira ali com a Turquia. Mais uma vez, a maior parte dos refugiados da guerra civil síria vai para a Turquia. Vai para onde? Não vai para Istambul. Vai exatamente ali para a região da fronteira. Um terremoto como esse acontece exatamente nessa região onde você tem uma vulnerabilidade humana de dimensões meio inacreditáveis. Talvez, junto com o Iêmen, seja hoje a região onde você tem as maiores necessidades humanas decorrentes de guerra. A gente está falando sobre um terremoto que até esse momento, até esse momento é muito triste falar, mas é exatamente isso. Até esse momento, né, são contabilizados 2.700 mortos, só que quando você olha o número de desaparecidos, a chance desses desaparecidos serem convertidos, né, em números que depois vão entrar na estatística dos mortos é muito grande. Né? Conforme o tempo passa, a chance de você encontrar sobrevivente é cada vez menor. Então, eu não quero aqui, Daniel, fazer uma análise sobre o fato em si, sobre o terremoto, que cidades pegou e tudo. Quando você olha ali o rastro, né, do epicentro do terremoto, você vê que ele coincide, está muito perto, na verdade, do epicentro do problema humanitário vivido na fronteira entre Síria e Turquia. Então, até um evento natural, né, e de novo, isso aqui não tem qualquer tipo de ação antrópica, ninguém tem responsabilidade sobre isso, é algo natural que acontece, ainda assim isso mexe profundamente com elementos geopolíticos, ainda mais quando a gente fala sobre uma região tão conflagrada como essa, com uma dor humana tão grande quanto essa. E para piorar, a gente ainda tem um inverno que nesse momento se encontra bastante rigoroso, isso dificulta absolutamente tudo. Então, é muito doloroso pensar nisso, mas de qualquer maneira isso acaba tendo implicações geopolíticas muito importantes ali para a região, Daniel.